3 anos haviam se passado desde que Son Goku e seus amigos derrotaram os dragões malignos, e no espaço distante, 2 visitantes desconhecidos se moviam em direção à Terra. Em sua residência, Mr. Satan explica como a imprensa pode ser muito chata e pergunta a alguém como ela está se saindo. A pessoa responde que está tudo bem, e Satan diz que já sabia que ela iria dizer isso. Então ele lhe explica como lidar com o público e diz que lhe ensinará os caminhos para trazer o público para o seu lado. E diz ainda que ser o campeão é mais do que um título e uma marca. Então nos é mostrado com quem ele estava falando. E era Android 18 e sua filha Maron. E a Android 18 diz que aquilo não é nada e que ela pode lidar com isso. Ele demonstra entusiasmo, dizendo que sabe que ela é capaz de lidar com tudo, e em breve todos saberão também. Na cidade do leste, Goten está acompanhado de sua namorada Paz, que fala sobre nunca ter ido ao cinema antes e só ter visto filmes em casa. Enquanto caminham de braços cruzados, Goten diz à garota que ela irá adorar, e ela se preocupa em estar mal vestida para ir ao cinema, mas Goten a tranquiliza. Em uma escola na cidade, alguns alunos reclamam de um teste que terão no dia seguinte, pois está muito cedo no ano para ter testes, e os 3 resolvem combinar de estudar juntos na casa de um deles, na véspera da avaliação. E eles também fazem o convite para uma garota que ali estava, e ela era Pan, a filha de Gohan e Videl. Já dentro de um carro voador, Trunks está dirigindo, acompanhado de uma moça, que parece ser a sua assessora ou algo do tipo. Ela diz que Trunks terá de comparecer a uma conferência de imprensa sobre o lançamento de um novo hardware, mas Trunks não quer ir, e pergunta à moça se sua mãe não pode ir em seu lugar, mas ela diz que Bulma não poderá ir, e Trunks acaba aceitando. Então a moça pega na mão de Trunks e lhe pergunta quando eles poderão. E antes dela terminar a frase, Trunks responde que no tempo devido. Sabe lá do que eles estão falando, né? No templo, Popo rega as plantas enquanto aproveita o clima pacífico e aguarda o retorno de Dendê, se mantendo com a esperança na sua volta. Além disso, Popo não está sozinho naquele templo. Piccolo também estava lá, meditando. No Monte Pauso, Tite assoviava enquanto recolhe as roupas do varal e se pergunta como aqueles 3 estavam se saindo lá em cima. Vemos que ela se referia a Goku, Gohan e Yubi, que estavam treinando juntos no planeta dos Kaioshins. O velho Kaioshin e Kibitoshin se protegem da destruição causada pelos 3. Goku percebe que não está tão enferrujado, e apesar de não poder se tornar ainda uma divindade, ele sabe que há coisas além do Super Saiyajin 4, e ele irá descobri-las. Assim como Vegeta, que treinava sozinho na sala de gravidade, e dizia a si mesmo que finalmente se igualou a Kakaroto, e não irá deixá-lo se distanciar dele em nível de poder novamente. Os guerreiros da Terra aproveitaram esses últimos 3 anos, mas mesmo que eles aproveitem essa paz, um rosto de um passado há muito esquecido começa sua descida até a Terra. Ao terminar seu treinamento na sala de gravidade, Bulma e sua filha Bra surpreendem Vegeta, dizendo que o príncipe dos Saiyajins treinou todos os dias desde que Goku retornou. Bra oferece água ao seu pai, quando de repente o chão começa a tremer, e Bulma acha que aquilo foi um terremoto, mas Vegeta pensa que foi apenas um tremor. Longe dali, o motivo do tremor se revela, e 2 naves Saiyajins chegam à Terra. De dentro de uma delas, sai uma garota baixinha com um scouter em seu rosto, medindo a energia do local. Na outra nave, sai um guerreiro alto, perguntando a ela se conseguiu captar alguma coisa. A garota responde que o scouter indicou a presença de vida em abundância e um punhado de grandes poderes. Ela indica que há um poder de luta muito grande perto dali, o maior daquele planeta. Algo até mesmo comparável com a do Saiyajin que estava com ela. Ele pergunta de onde estava vindo aquilo. A Saiyajin indica que vinha de uma cidade próxima, e o estranho se apressa em ir logo, mas a mulher tenta o impedir, dizendo que primeiro ele deveria descansar, pois é perigoso se esgotar logo após ter saído da câmara de sono. Mas o visitante diz que descansou o suficiente.
Então ele pega a garota pela mão e sai voando com ela em seus braços. No mesmo instante, vários dos guerreiros da Terra sentem a presença de uma energia enorme e ela está se aproximando. Dentre os que sentiram estavam Piccolo, Goten, Pan e Trunks, incluindo, é claro, Vegeta, que derruba a garrafa de água e se desespera, percebendo que aquela não é a energia de Kakaroto. Então ele se apressa para ir ao lado de fora, e quando Vegeta olha para o céu, ele vê duas figuras flutuando no ar, lhe dizendo: "Faz um longo tempo, Príncipe Vegeta." Frente a frente, os três Saiyajins se encaram, especialmente Vegeta e o Saiyajin que possui cauda. Bulma e sua filha Bra se perguntam se Vegeta conhece aquele cara e se ele é um amigo dele, mas o silêncio continua estampado no rosto de todos e é visível a tensão no ar causada pela presença dos visitantes. O guerreiro alto dá a entender que conhece Vegeta e o príncipe fica surpreso. O estranho diz que quando soube da destruição do planeta Vegeta, teve receio de que o próprio Vegeta tivesse perecido junto. Mas em seu coração, ele sentia que Vegeta havia de alguma forma sobrevivido, e agora parece que o destino recompensou a sua fé. Vegeta diz não conhecer eles, e a garota Saiyajin parece frustrada ao saber de que ele não se lembra deles. O Saiyajin diz que Vegeta pode ter se esquecido deles, porém, ele nunca se esqueceria de Vegeta, pois ele tem uma dívida para com eles. Vegeta questiona sobre essa tal dívida, argumentando que nem mesmo os conhece. E o guerreiro diz que Vegeta os conhece sim, e que eles possuem uma história inacabada, e o pergunta se ele se lembra do planeta Palm. Vegeta parece intrigado, e o Saiyajin desconhecido prossegue, lembrando a ele sobre o esquadrão que Vegeta liderava em uma missão, e sobre a criança solitária que o desafiou. Ele lhe pergunta se um príncipe dos Saiyajins se lembra da vez que um subordinado bateu nele. Após ouvir aquilo, Vegeta começa a ter uma vaga lembrança de quando era criança, e um outro jovem Saiyajin, que era forte, mas que faltava técnica para lutar, ousou o desafiar, mas acabou sob a sola de sua bota. Vegeta diz que agora se lembra e que aquele era o pirralho de cauda preta, aquele que Vegeta pôs em seu lugar naquela noite. O visitante vê que Vegeta se lembrou e Vegeta prossegue, perguntando se ele veio até ali para resolver uma pequena questão de infância. Tudo porque Vegeta o havia surrado décadas atrás. O estranho se irrita e diz que esse é parte do motivo, mas que Vegeta possui uma dívida de morte e ele irá pagar. Vegeta não faz ideia do que ele quer dizer com dívida de morte, e isso o irrita ainda mais, até que sua companheira pede para que ele se acalme. E então o intruso respira fundo e parece ter tido uma ideia ao ver Bulma e Bra ali paradas. Ele pergunta se aquela é a família de Vegeta, mas ele pede que ele não faça o que está pensando. Então o guerreiro prepara um ataque e diz que talvez isso refresque a memória de Vegeta. Mas rapidamente Vegeta se coloca à frente dele, e o Saiyajin misterioso fica surpreso ao ver Vegeta protegendo os outros, o que não se parece com uma atitude de Vegeta. Repentinamente, Bulma chama a atenção deles, e ao caminhar em direção ao estranho, diz que não sabe quem ele pensa que é, mas não deve vir à casa de alguém e ameaçá-los. Então ela tenta dar um tapa no rosto do guerreiro, mas é impedida pela Saiyajin, que segura sua mão, dizendo que se Bulma tocar em seu marido, ela irá matá-la. A Saiyajin solta o braço de Bulma, e sua filha vai em direção a ela com preocupação. De repente, Vegeta toma uma decisão. Ele pede para irem até um deserto ali perto, para que resolvam o que quer que seja. E o Saiyajin aceita. Vegeta tranquiliza assim a sua família, falando que não se preocupem, pois ele ficará bem. E o estranho pergunta com ironia se ele realmente ficará bem. Então os três Saiyajins partem dali voando. Do topo do templo, Piccolo e Popo observam os acontecimentos na Terra. Popo diz não gostar do que está vendo, e Piccolo concorda, dizendo que sente uma intensa maldade vinda daquele estranho. Popo pergunta o que eles podem fazer, e Piccolo responde que apenas devem observar por enquanto, já que além de Goku, Vegeta é o mais forte dentre os guerreiros da Terra, e Piccolo apenas ficaria em seu caminho. Vegeta voa em direção ao local, e os dois visitantes estão bem atrás dele. A garota Saiyajin diz que não esperava que Vegeta tivesse uma família, e muito menos que ele tentaria protegê-las. Talvez Vegeta tenha mudado, mas relutante, o Saiyajin diz que não importa,
pois seus pecados estão gravados na história, e assim ele fará que Vegeta pague pelo que ele fez, nem que seja a última coisa que ele faça. Alguns minutos depois, eles chegam ao local combinado, e todos descem ao chão. Vegeta e o Saiyajin intruso se encaram, até que Vegeta pede para que antes de começarem, que eles digam os seus nomes, pois ele não quer continuar a chamá-lo de pirralho da cauda preta. Os dois intrusos ficam surpresos com o pedido de Vegeta, e o Saiyajin se recorda de quando estava na primeira missão junto dele, e quando perguntou se ele pelo menos não deveria tentar aprender os nomes de seus companheiros. E Vegeta na época o respondeu: "Por que eu deveria?" Então ele volta ao presente, e acha que aquilo é algum tipo de piada, o que faz Vegeta se indignar pelo Saiyajin questionar sua veracidade em não saber o seu nome. O Saiyajin então diz o seu nome. Ele se chama Raigor, e sua companheira se chama Separi. Os dois guerreiros se olham fixamente e se colocam em posição de luta. Ambos parecem bem atentos e prontos para a batalha. Vegeta avisa a seu oponente que ele está muito mais forte do que da última vez. E Raigor responde que da última vez ele era apenas uma criança, mas eles não são mais crianças, e pede para que Vegeta não se segure, pois quando Raigor o derrotar, ele quer que Vegeta saiba que não havia nada que ele pudesse fazer para sobreviver. Então Vegeta diz que Raigor irá se arrepender. Vegeta cerra seus punhos e grita bem alto, se transformando assim em Super Saiyajin 4, deixando os Saiyajins intrusos espantados com tamanho poder. E Vegeta diz que eles não são os primeiros a reagirem assim ao seu poder, mas já é tarde. Com descaso, Raigor pergunta se esse era o melhor que Vegeta tinha a apresentar, e que chegou a sua vez. Entretanto, Separi segura Raigor e pede para que ele não faça aquilo novamente, pois irá matar. Mas Raigor diz que não precisará daquilo, e pergunta a ela qual o nível de poder de Vegeta. Separi checa em seu Scouter e responde que é de 20 milhões. Raigor ouve aquilo e diz que aquele estado vai ser o bastante. Então Raigor começa a concentrar a energia, deixando Vegeta e Piccolo, que observava do templo, espantados. Raigor grita bem alto, e elevando assim o seu Ki, de trás de um clarão de luz ofuscante, Raigor surge em uma nova forma, com seus olhos vermelhos e sua constituição física aumentada, além de cabelos e cauda dourados. Envolto por uma aura vermelha, da mesma cor de seus olhos, esta é aparentemente a forma Super Saiyajin de Raigor. Diante de Vegeta estava um Super Saiyajin que o deixou abismado. Aquilo parecia com um Super Saiyajin normal, mas aparentemente muito mais poderoso. Possuindo aqueles olhos e aura vermelhos, em um piscar de olhos, Raigor parte em direção a seu oponente, e de forma muito rápida ele desfere um soco. Mas Vegeta consegue esquivar no último instante, o que faz o soco de Raigor rachar o solo. Vegeta então lança uma joelhada, que é defendida por Raigor, que contra-ataca. Ambos trocam uma série de golpes, e o impacto desses golpes gera várias ondas de choque no ar. Vegeta pergunta o que é Raigor, e ele responde que é julgamento. Vegeta se distancia e questiona Raigor sobre o que ele quer julgar. E ele diz para que Vegeta não se finja de idiota, pois Vegeta sabe do que ele está falando. Então Vegeta lança vários Ki Blasts, porém Raigor desvia deles e acerta Vegeta no ar. O Super Saiyajin 4 se recompõe no solo, e ao ver a aproximação de seu rival, Vegeta lança um ataque, mas Raigor consegue interceptar facilmente. Isso gera uma explosão, e de trás da fumaça, Raigor surge desferindo um soco no príncipe dos Saiyajins. Mais uma vez Vegeta se safa, e com grande velocidade, surpreende Raigor pelo lado, e o acerta com 2 socos seguidos. E ao tentar acertá-lo com um gancho, Raigor consegue segurar o seu punho, deixando Vegeta completamente perplexo. Assim ele acerta um soco em seu rosto, e com mais um soco, joga Vegeta longe. Ele até tenta se levantar, e Raigor diz que Vegeta batia mais forte quando era criança, e isso deixa o Saiyajin bem irritado. Então Vegeta pergunta se aquilo é um jogo para Raigor, que responde que não, e diz que avisou a Vegeta que tudo que ele fez não importaria, e pede que Vegeta dê o seu melhor. Ao ouvir aquilo, Vegeta diz que dará o seu melhor, e então ele concentra poder em sua mão, carregando uma grande quantidade de Ki, e com sua enorme determinação, ele lança seu ataque,
o Final Shine. Entretanto, Raigor chuta o ataque de Vegeta para cima, como se não fosse absolutamente nada. Piccolo e Poppo, que observavam do templo, ficam em choque com o poder do invasor, e Piccolo pede para que Poppo avise o Kaioshin, pois Son Goku precisa saber desses acontecimentos, e Poppo corre para avisá-lo. Enquanto isso, os outros guerreiros da Terra percebem que há algo de errado acontecendo. Trunks e Goten já puderam sentir a energia maligna ali por perto. Os dois guerreiros se encaram novamente no campo de batalha, e Vegeta parece bem preocupado com seu adversário. Raigor pergunta como Vegeta se sente, como se sente ao encarar um futuro que não pode mudar, como se sente tendo toda a sua elogiada força total e completamente impotente. Raigor diz ainda que carregou esse peso por décadas, assombrado pela crueldade de Vegeta. Infinitamente atormentado pelo que Vegeta fez, Raigor coça o olho e prossegue dizendo que não consegue dormir sem ter visões, e não se lembra quando foi a última vez que dormiu uma noite inteira. Sua parceira Separe podia sentir a sua dor. Confuso, Vegeta questiona o que houve, e para surpresa de Raigor, Vegeta diz que Raigor segue trazendo esse assunto, mas ele ainda não entendeu por que eles estão brigando. Se não foi o que aconteceu no planeta Palm naquela noite, então o que Vegeta fez para que Raigor o odiasse tanto? Raigor fecha seus olhos e indaga se realmente Vegeta não se lembra de nada. Ainda sem entender, Vegeta observa Raigor olhar para sua própria mão, a mesma mão que no passado, quando ele ainda era criança, esteve coberta por sangue. Raigor se lembra da época e diz que não deveria estar surpreso, afinal de contas, quantas vidas Vegeta deve ter exterminado sem pensar duas vezes. Vemos a lembrança de Raigor dentro daquela nave. O pequeno Saiyajin de cauda preta aparece gritando desesperado pela pessoa que o protegia. Ele se questiona por que a morte dela seria diferente para Vegeta. Nesse instante, Vegeta pergunta quem é a tal ela a quem tanto Raigor se refere. Novamente, Raigor olha para sua própria mão e diz que décadas atrás ele fez uma promessa a uma vida que Vegeta destruiu, uma Saiyajin que não sai da memória e dos sentimentos de Raigor, inclusive o de vingança. Ainda sem entender as reais motivações de Raigor, Vegeta questiona essa tal vida que ele destruiu. Então Raigor começa a relembrar. Foi um ano depois do que aconteceu no planeta Palm. A mãe de Raigor era uma Saiyajin de elite, que trabalhava para o pai de Vegeta, o Rei Vegeta. Separe estava vivendo com eles na época. Raigor estava na enfermaria, se recuperando de um braço quebrado. Sua mãe havia partido em missão após a internação de Raigor, mas Separe estava lá para encontrá-lo quando ele saísse. Os dois foram para casa, apenas parando por pouco tempo para visitar uma amiga de sua mãe no caminho. Porém, quando eles chegaram em casa, ele sabia que algo estava errado, e Raigor estava correto. Um guerreiro Saiyajin estava lá, esperando por eles. Raigor tentou lutar, mas o guerreiro era tão forte que Raigor nada pôde fazer para se defender. Mas então ele bateu em Separe, e de repente, tudo ficou vermelho. Raigor não sabe como, mas Separe o contou que ele matou aquele Saiyajin com um único golpe. Raigor estava ferido, porém eles estavam vivos. Foi quando sua mãe assim entrou tropeçando, machucada, sangrando, após seu próprio esquadrão se virar contra ela. Ao que parece, eles disseram que ela era uma traidora, mas Raigor sabia que sua mãe nunca teria traído o rei. Vegeta ouve atentamente a história contada por seu rival, e ele prossegue, dizendo que sua mãe disse que mais deles estavam vindo, e eles tinham que fugir. Ela mantinha 2 casulos de emergência nos fundos da casa. Ela rapidamente os colocou dentro das naves e ajustou as coordenadas, mas antes que eles percebessem, mais soldados vieram e não havia mais tempo a perder. Sua mãe sabia que não conseguiria escapar e nem eles se ela não tivesse ficado para atrasá-los. Raigor tentou sair. Ele não podia assistir a sua mãe morrendo, mas ela apertou o controle da nave para lançar os dois assim que os motores estivessem prontos. E assim que ela fez isso, Raigor assistiu de perto uma trágica cena.
Um raio veio do nada e atravessou o peito de sua mãe, atingida pelas costas, assassinada a sangue frio, e o desgraçado que fez aquilo foi ninguém menos que o próprio príncipe, hoje em sua frente, Vegeta. Vegeta fica abismado ao fim daquele relato, e Raigor diz que muito aconteceu desde então, mas ele nunca pôde esquecer do ocorrido daquela noite. Nunca pôde. E enquanto fala, seus olhos começam a escurecer. Uma aura negra vai tomando conta de seu corpo. Trunks pressente o pior e pede para sua assessora tomar o volante. Ele assim sai da nave e parte voando dali, deixando a moça confusa. Ao mesmo tempo, Goten fala para sua companheira que precisa ir, e ela pensa que ele irá ao banheiro. Ele disfarça e diz que já volta, e para que ela aproveite o filme. E o garotinho ao lado dela diz que aposta que ele teve que ir fazer o número 2. E ela pergunta o que é o número 2. E já voando a caminho, Goten sente muito pela garota, mas ele não pode ignorar aquilo. De volta à batalha, Vegeta está em apuros, pois a aura negra que envolve Raigor aumenta a cada segundo. E Vegeta se pergunta que tipo de poder é aquele. Separa e percebe o perigo e corre em direção ao seu companheiro e diz a seu amado que se acalme por favor, gerando confusão em Vegeta. Ela insiste para que seu amado olhe para ela e volte daquele lugar. Então Raigor reconhece Separe e parece retornar ao seu normal, dizendo que se deixou levar. E Separe responde que está tudo bem, pois ele está de volta agora. Vegeta se pergunta o que acabou de acontecer. Separe diz a Raigor que ele não deveria se esforçar mais por tanto tempo, e Raigor concorda e diz que irá acabar logo com isso. Enquanto isso, Popo conta tudo o que acontecia para Dai e Kaioshin, pedindo para que ele avise a Son Goku, pois eles temem que Vegeta possa ser derrotado se lutar sozinho. Dai responde que essa é uma situação terrível e ele informará Goku assim que ele parar de destruir o planeta, grita Dai Kaioshin. Mais aliviado, Popo tenta avisar a Piccolo que já informou a situação aos demais, porém Piccolo já não estava mais no templo, apenas deixando seu traje para trás. Na escola, Pan fazia o seu teste, e percebendo que ela suava, seu colega lhe pergunta se ela está bem, e ela responde que sim, mas ela havia sentido que o grande poder aumentou instantes atrás, e com vontade de ir ajudar, se sente frustrada, pois acha que irá apenas ficar no caminho. Nessa altura da luta, Vegeta vai tomando uma surra, e Raigor diz a ele que é difícil imaginar, enquanto ali fica de pé, que em algum momento de sua vida já chegou a parecer para ele que Vegeta era inalcançável. Raigor pensou que as palavras ditas a ele por Vegeta no planeta Palm seriam sempre verdade, que ele nunca alcançaria o príncipe. Parece que o ódio de Raigor foi um poderoso motivador, e prestes a derrotar Vegeta, Raigor diz que ele poderá agora se juntar ao seu pai, que possuía um coração sombrio. Em contramão, a alma de sua mãe poderia finalmente descansar. Mas antes de dar seu golpe final, Raigor é atingido por um Ki Blast, que o acerta nas costas, dando uma brecha assim para que Vegeta se afastasse dali. Ao dissipar da fumaça, Raigor ainda está vivo. Então Piccolo pousa do lado de Vegeta, e Separe se pergunta de onde ele veio, pois não havia leitura em seu Scouter. Raigor pergunta se aquele ser que chegou luta por Vegeta, e Piccolo responde que não luta para ele, mas que relutantemente luta ao seu lado. Raigor então percebe que eles são aliados. Separe sente mais energias em seu Scouter, e chegam mais 2 guerreiros ao local, e eles são Trunks e Goten, que se juntam a Vegeta e Piccolo. Raigor fica surpreso ao ver que há mais deles, e Trunks pergunta se seu pai está bem. Ao ouvir a palavra pai, Raigor percebe que Vegeta possui outro filho. Vegeta diz que eles são idiotas por terem vindo até ali, e Goten pergunta quem é aquele cara com aquele Ki insano, e Vegeta responde que não importa. Raigor os avisa que o problema é somente entre ele e Vegeta, e se eles interferirem, Raigor não terá remorso algum em derrotar todos eles. Trunks então pergunta qual vai ser o plano, e Vegeta responde que não há plano. Raigor é muito mais forte do que ele imaginou, e pode ser ainda mais forte. Piccolo pergunta se Vegeta tem certeza, e Vegeta responde que em sua raiva, seu poder começou a aumentar quase em nível exponencial,
E Vegeta acredita que o que eles sentem agora de Raigor é apenas uma parcela do que ele realmente é capaz. Raigor observa atentamente, e Goten diz que isso é espetacular, e pergunta o que farão agora. Vegeta responde que sem o palhaço do Kakaroto será difícil. Então Vegeta pede a Piccolo e os outros que chamem a atenção de Raigor e o deixem ocupado por pelo menos 1 minuto. Piccolo responde que deixá-lo ainda mais bravo não parece ser uma boa ideia. Entretanto, com os 3 juntos 1 minuto não será problema. Então Vegeta diz que sabe de uma maneira. Piccolo questiona a solução que Vegeta disse ter encontrado, e o príncipe do Saiyajin diz que é um tiro longo. Porém, é a melhor solução que ele pôde imaginar. E Piccolo novamente questiona sobre o minuto que Vegeta irá precisar. E ele responde que precisará de pelo menos 1 minuto. E pede para que eles levem Raigor até o ar, pois Vegeta somente poderá lançar aquilo ao alto. De outro modo, poderá danificar a Terra. Separe diz a seu amado que os guerreiros devem estar planejando algo. E Raigor diz a ela que não deveria ficar tão próxima assim, pois pode acabar se ferindo, e ela pede para que ele também tome cuidado e que controle seu temperamento. Piccolo se prepara para distrair Raigor por 1 minuto, e Vegeta segura em seu braço e diz que eles só terão essa chance. Se eles errarem, não terão segunda chance. Piccolo diz que Vegeta deve garantir que sua mira irá funcionar de forma precisa. Prestes a iniciarem, Raigor afasta Separe. Os guerreiros da Terra se preparam, e Piccolo diz a Goten e Trunks que eles vão precisar trazer o Fortão para essa situação. Goten e Trunks entendem perfeitamente, e então Piccolo parte para a luta, surpreendendo Raigor por atacar sozinho. Piccolo diz que essa vai doer e acerta um forte soco em Raigor, que nada parece sentir. Piccolo lança uma sequência de socos em Raigor, mas o Saiyajin acerta um contragolpe preciso no rosto do Namekuseidin, o lançando ao chão com força. Achando que removeu um obstáculo, Raigor é atingido por um soco, e quando olha melhor, ouve alguém pedindo desculpas por deixá-lo esperando, porque o ceifador da justiça, Gotenks, fez o seu retorno. Separe fica confusa e se pergunta quem é aquele e para onde foram os outros 2. Piccolo dá um esporro em Gotenks por ele ter demorado, e ele responde que dessa forma foi mais dramático. Piccolo diz que pensou que eles melhorariam esse tipo de atitude com a idade, mas pelo visto não. Neste momento, Vegeta diz que todos fizeram um bom trabalho e chegou a hora. Com seus braços abertos e com uma das pernas à frente, Vegeta segura 2 esferas de energia em suas mãos. Separe tenta entender com seu Scouter o que era aquilo, enquanto Piccolo e Gotenks fazem a contenção de Raigor, com Piccolo dando um mata-leão nele. Porém, Raigor consegue dar um chute em Gotenks, o afastando, e segura Piccolo pela gola da camisa, o puxando para frente e em seguida dá um chute nele, também o jogando longe. Piccolo cambaleia e fica caído ao chão, enquanto Gotenks se recompõe e parte ao ataque. Raigor e Gotenks trocam vários golpes, e Gotenks zomba da velocidade de Raigor e se pergunta como Vegeta perdeu para um lerdo desse jeito. Trazendo a irritação a Raigor, ambos continuam a trocar golpes. Piccolo de repente lança um Makanko-Sapu na direção de Raigor, mas ele nota o ataque e desvia apenas com uma mão. Piccolo fica totalmente pasmo ao ver o que Raigor fez, e Gotenks pede para que Piccolo não se preocupe e apenas proteja Vegeta, que ainda preparava o seu ataque. Separe lê em seu Scouter que a energia de Vegeta triplicou. Enquanto isso, Gotenks acerta um forte soco na barriga de Raigor e em seguida o chuta ao longe. Então Gotenks Super Saiyajin 3 lança seu ataque, o Círculo Galáctico, aprisionando Raigor em seus anéis de energia. Gotenks ri e diz que honestamente não sabia se aquilo iria funcionar. O Saiyajin invasor fica com ódio e Gotenks o debocha, dizendo que ele até que foi durão, mas não foi páreo para o grande gênio da estratégia, Gotenks. Percebendo a fúria nos olhos de Raigor, Piccolo grita para que Gotenks se afaste dele, e com um enorme poder, Raigor liberta-se dos anéis de energia, pega Gotenks pelo rosto e o manda calar a boca, dando um poderoso soco que joga-o ao chão. Ao atingir o solo com violência, a fusão entre Goten e Trunks é desfeita e ambos estão nocauteados. E quando Raigor grita que não irá mais ser distraído, em sua volta estão dezenas de esferas de Ki,
E lá embaixo, Piccolo fala que Raigor não esperava por essa. E com um movimento de mãos, faz todas as esferas de Ki ao redor de Raigor explodirem no ar. Piccolo pergunta para Vegeta se ele está finalmente pronto, pois Piccolo já usou todo o seu Ki. Quando, de repente, ao dissipar da fumaça das explosões, está Raigor ainda de pé, muito mais irritado. Porém, Raigor avista Vegeta em sua posição de ataque com a sua esfera de energia. Separe não acredita na quantidade de energia proveniente de Vegeta. E com malícia em seu olhar, Vegeta diz que quer ver se Raigor consegue repelir aquele ataque. Separe se desespera e grita para que seu companheiro tome cuidado, ao passo que Vegeta finalmente lança o seu ataque, chamado Final Atomic Shine, uma evolução de seu Final Shine Attack, um ataque gigantesco e sem precedentes que vai na direção de Raigor e se aproxima cada vez mais, deixando o vilão em apuros, até que finalmente ele atinge o seu alvo, fazendo um enorme estrago ao redor, e sendo sentido até mesmo na cidade ao lado onde estava o carro voador da assessora de Trunks e na escola onde Pan fazia o seu teste. O céu fica tomado por poeira e raios, e uma enorme cratera toma o lugar de onde havia a planície de terra no solo. Debaixo da areia, Piccolo diz que aquilo foi inacreditável, enquanto Separe, que também estava coberta por terra, lamenta por seu amado. À medida em que a poeira no ar vai se esvaindo e o céu se abre, vemos emergir Vegeta, com os olhos brancos e de volta à sua forma base. Exausto após um ataque daquela proporção, ele cai desacordado, e imagina-se que com todo aquele poder usado no ataque, Vegeta e os guerreiros da Terra tenham alcançado a vitória. Exausto, Piccolo se pergunta o que aconteceu após aquele ataque. Separe, desesperada, tenta fazer com que seu Scouter reconheça alguma energia proveniente de seu companheiro. Ela espera que ele não esteja morto. Então Piccolo é chamado. São Goten e Trunks, que finalmente se levantaram após aquele grande estrondo. E Piccolo diz que, apesar de tudo, eles se saíram bem. Goten pergunta onde está Vegeta. O Namekusei acha que pode ser uma falsa esperança. Porém, ao que aparenta, ele obteve sucesso. Os dois vão ao encontro dele com a semente. Enquanto isso, no planeta Kaiô, até Goku e Gohan, enquanto treinavam, foram capazes de sentir tamanho poder exalado na Terra. Ubi suspeita que talvez Vegeta tenha ficado forte além do imaginado em seus treinos, mas Goku diz que há algo a mais acontecendo. Finalmente, o velho Kaiô consegue se aproximar dos guerreiros após a pausa que eles deram, para enfim repassar a mensagem do Sr. Popo. Voltamos à Terra. Vegeta aparece sendo amparado por seu filho Goten, enquanto Separe esbraveja por ele ter matado Raigor. Piccolo tenta argumentar que ele não teve opção, mas ela parece indiferente a isso e diz que chegou a pensar que Vegeta tivesse mudado, mas ele continua o mesmo monstro de sempre. Então, em uma atitude desesperada, ela parece tentar desferir um ataque nos ali presentes. Entretanto, um barulho familiar é ouvido por todos. É o seu Scouter. Piccolo, Vegeta e Trunks não acreditam no que vem, quando então surge em alta velocidade algo como um meteoro caindo do céu. Raigor. Mas não somente isso, sua aparência está diferente. Neste momento, vemos que agora ele também é um Super Saiyajin 4, mas Separe nem repara nisso e logo corre para abraçá-lo. Raigor até entende seu desespero, afinal até ele pensou que não resistiria àquele ataque, e que apenas o seu mestre o fez um dia precisar usar sua transformação nível 4, e por isso Vegeta até que tem o seu respeito. Mas ao que parece, Raigor não precisará manter-se nessa forma, então ele retorna ao seu Super Saiyajin, dizendo que Vegeta teve sua chance única de derrotá-lo, mas que agora chegará ao seu fim. Enquanto isso, Goku está finalmente ciente do que está acontecendo na Terra, e ao avistar o cenário da batalha, ele percebe que entre Vegeta e o outro Saiyajin, apenas um dos dois está de pé no momento. Gohan complementa dizendo que se esse Saiyajin é tão forte como descrito por Dai Kaiô, então a ajuda precisa ser imediata. Ao que eles dialogam, Raigor caminha tranquilamente, como se estivesse escolhendo o primeiro a ser derrotado. Porém, Trunks não aguenta mais apenas olhar e parte em sua frente. Mas Raigor apenas pede que ele saia do caminho.
Negando, ele faz com que Vegeta exija a sua saída, o que não é atendido. Trunks então carrega o que lhe restava para tentar segurar Raikou, que diz que sua atitude leal em defender o seu pai é admirável, que lembra até mesmo seu filho, mas ele não tem nada com isso. E ao utilizar um único punho para nocauteá-lo, Raigor subitamente sente algo ao impedir, quando então vemos que são Ubi, Gohan e mais especificamente Goku que segura o seu punho. Neste momento, acaba-se a parte inicial do filme Dragon Ball New Age aqui no canal.